Neste vídeo, apresentaremos o teorema da função implícita. Em geral, quando definimos uma função, indicamos explicitamente a sua expressão analítica. Como, por exemplo, no caso y igual a 100x sobre x mais 2x. Contudo, é também possível definir a função de outra forma, através de uma equação. A função dada no exemplo anterior poderia estar escrita da seguinte forma. Nesta representação, dizemos que f está definida implicitamente pela equação f de xy igual a zero. As questões a que procuraremos dar resposta são as seguintes. Em que circunstâncias podemos efetivamente assegurar que a equação f de xy igual a zero representa implicitamente y igual a f de x? E nesses casos, tratar-se-á de uma função diferenciável? E uma vez garantida a sua existência e a sua diferenciabilidade, será que é possível calcular o valor da sua derivada? Obviamente que pretendemos encontrar respostas para estas questões nas situações em que seja muito complicado, se não mesmo impossível, explicitar y como função de x, como é o caso, por exemplo, da seguinte equação. Pois nos outros casos, obter resposta para estas questões torna-se bastante trivial. Comecemos por considerar o caso em que x e y são escalares. Seja z igual a f de xy numa superfície definida em R3 e considere-se ainda que esta função f é uma função de classe C1. A primeira questão que se coloca é: será que f de xy igual a zero representa implicitamente y como função de x? Ora, encontrar a resposta para esta questão é equivalente a: será que a curva de nível de cota nula da função f de xy se escreve na forma y igual a f de x? Ou seja, o que procuramos são os pontos do plano x ou y que pertencem à superfície f de xy. É óbvio que se f de xy não intersetar o plano x ou y, a questão da existência de f de x nem se coloca. Então podemos verificar que uma condição necessária para a existência de f de x é de que exista pelo menos um ponto x0, y0, tal que seja a solução da equação em questão. Isto é, este ponto terá que ser a solução desta equação. Considere-se agora um ponto x0, y0 nestas condições. Comecemos por notar que se o plano tangente à superfície f de xy no ponto x0, y0 for horizontal, pode ser impossível encontrarmos uma curva da forma y igual a f de x. Se não, vejamos. Considere-se f de xy igual a x² mais y². A curva de nível de cota nula é constituída apenas pelo ponto 0,0. Logo, não faz sentido pensarmos numa função do tipo y igual a f de x, pois o seu domínio só teria um ponto. Vejamos outra situação. Seja agora f de xy igual a x menos y². O conjunto de pontos que fazem parte da curva de nível de cota nula é dado pelo conjunto de pontos que pertencem à reta y igual a x. No entanto, quer num caso, quer noutro, o gradiente da função f é o vetor nulo, o que equivale a dizer que o plano tangente é horizontal. Conclusão. Quando o plano tangente é horizontal, nada podemos concluir a respeito da existência de f, como vimos nestes dois exemplos. Num existia e fazia sentido estudá-la, no outro, como o domínio era só constituído por um ponto, não fazia sequer sentido estudar tal função. Para evitarmos tal situação, pelo menos uma das derivadas parciais deverá ser não nula. Contudo, se o plano tangente não for horizontal, então a interseção da superfície com o plano x ou y é uma curva na vizinhança desse ponto. Desde que essa curva não seja paralela ao eixo dos y, na vizinhança do ponto em questão, ela pode ser escrita na forma y igual a f de x. Assim, desde que se garanta que df dy é diferente de zero, na vizinhança do ponto x0, y0, a curva de que falamos não será paralela ao eixo dos y e, portanto, fica justificada a existência de f. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a existência de um ponto x0, y0 tal que f de x0, y0 é igual a zero e que a derivada de f em ordem y nesse ponto é diferente de zero, são condições importantes para que possamos garantir a existência de uma função do tipo y igual a f de x. Claro que f deverá também ser de classe C1, como assumimos logo desde o início. Este resultado generaliza-se para x pertencente a Rn e y pertencente a Rm.
Considere-se então uma função f de xy com x um vetor de Rn e y um vetor de Rm. Se essa função for de classe C1 num conjunto aberto D, se x0, y0 for uma solução da equação f de xy igual a zero e se o jacobiano de f em relação a y for diferente de zero no ponto x0, y0, então podemos dizer que a equação f de xy igual a zero permite definir implicitamente y como função de x. Com a ajuda deste teorema, respondemos à primeira questão, ou seja, encontramos condições suficientes para garantirmos a existência da função f pequeno. Vejamos agora como poderemos dar resposta à questão qual é a derivada da função definida implicitamente pela equação f de xy igual a zero. Supondo que as condições para a existência de f de x são satisfeitas no ponto x0, y0, podemos então escrever: se substituirmos na equação f de xy igual a zero, ficamos com, ou seja, temos um sistema com m equações da forma, derivando ambos os lados de cada uma das m equações em ordem à variável xi, iremos obter, matricialmente podemos reescrever este sistema da seguinte forma. Como o jacobiano desta matriz é diferente de zero, é possível invertê-la. Desta forma, é possível reescrever esta equação matricial da forma seguinte, o que é equivalente a escrever assim: para além do teorema nos dar condições suficientes para a existência de uma função definida implicitamente através da equação f de xy igual a zero, podemos também conhecer as suas derivadas parciais. Vejamos então o seguinte exemplo de aplicação deste teorema. Considere-se o sistema dado pelas duas equações x mais 2x² y mais z igual a zero e y menos e de x igual a zero, e diga se o sistema dado permite definir implicitamente xy como função de z, numa bola de centro em xyz igual ao ponto 0, 1, 0. Ora, comecemos por definir aquilo que nós consideramos ser a nossa função f grande de xy de z. E o que pretendemos verificar é se esta função satisfaz as condições do teorema da função implícita, na vizinhança do ponto 0, 1, 0. Podemos então dizer que a função f é uma função de classe C1, pois ambas as componentes que a constituem são funções de classe C infinito. A primeira é uma função polinomial e a segunda é a diferença entre uma função polinomial e uma função exponencial. A segunda condição do teorema consiste em verificar se o ponto dado é a solução ou não do sistema. Assim, será que a imagem do ponto 0, 1, 0 através da função f é o ponto 0, 0? Vejamos. Sim, a segunda condição também é satisfeita. Finalmente, a terceira e última condição que deverá ser satisfeita é o não anulamento do jacobiano da função f em ordem às variáveis x e y no ponto 0, 1, 0. Ora, a matriz com as derivadas parciais da função f em ordem a xy é 1 mais 4xy, 2x² menos e elevado a x e 1. Avaliando o determinante desta matriz no ponto 0, 1, 0, ficamos com o valor 1, que é diferente de 0. Assim, pelo teorema da função implícita, podemos garantir que o sistema f de xy de z igual a 0 define implicitamente x e y como função de z numa vizinhança do ponto xy de z igual a 0, 1, 0. Como segunda questão, pedem-nos para calcular as derivadas parciais, quer de x, quer de y em ordem a z no ponto 0. Ora, para obtermos tais derivadas, precisamos recorrer ao segundo resultado do teorema. Ou seja, a matriz com as derivadas parciais de x e y em ordem a z é dado por o simétrico da inversa da matriz jacobiana de f em ordem a xy vezes a matriz jacobiana de f em ordem a z. Fazendo os cálculos, vamos obter o vetor menos 1, menos 1. Podemos então dizer que dx dz no ponto 0 é menos 1, assim como dy dz no ponto 0 também é menos 1.
Como segundo exemplo, iremos considerar o seguinte sistema: x² mais y² igual a 3 menos o quadrado, o de x mais 1 igual a menos y de v. Dizem-nos já que o sistema define implicitamente u e v como funções de x e de y. Nestas condições, pedem-nos para calcular as derivadas parciais de primeira ordem de u e de v relativamente a x e a y. Ora, teremos apenas que aplicar o segundo resultado do teorema da função definida implicitamente. Assim, teremos que encontrar a matriz jacobiana de f em ordem u e v, invertê-la e também encontrar a matriz jacobiana de f em ordem a x e y. Como não nos é pedido em nenhum ponto específico, iremos assumir que o ponto x, y, u, v está na vizinhança do ponto que satisfaz as condições do teorema e vamos deixar isto de forma genérica. Deste modo, posso dizer então que a matriz jacobiana de u e de v em ordem a x e y é dada por exemplo, du dx é dado por menos x sobre 1. Pedem-nos agora para encontrarmos o d2u dx2 e o d2u dx dy. Para tal, teremos que derivar em ordem a x e em ordem a y, respectivamente, du dx. Utilizando o resultado obtido na linha anterior, ficamos com a derivada do seguinte quociente. Aplicando a regra apropriada para o cálculo desta derivada, iremos encontrar. Não nos podemos esquecer que quer u, quer v dependem de x e de y. Assim, as suas derivadas em ordem a estas variáveis não são zero. Tendo isso presente, o resultado obtido é dado por esta expressão. Utilizando um raciocínio análogo para obtermos d2u dx dy, iremos encontrar a seguinte expressão para essa derivada, tendo também em atenção o resultado obtido na linha anterior. Terminamos com o seguinte exercício que fica como desafio.